Eu vou trazer para vocês rapidamente o que é que a legislação brasileira, algumas, pouquinhas, porque tem várias, tá, gente? Fala sobre a adaptação curricular, né? Então, vou falar sobre a última LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O número dela é 9.394, e ela é de 1996, que é a sua última versão, né? No seu artigo 59, a LDB diz assim: os sistemas de ensino assegurarão, tá afirmando, assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. A lei é clara, como diz aquele moço lá do futebol, né, gente? A regra é clara. Isso é mandamento, ou seja, todos os sistemas de ensino. E aí você pode falar, Josi, isso é para escola pública e privada? Os sistemas de ensino, público, privado, municipal, estadual, federal. Beleza? Outra legislação, adaptação curricular, resolução, Secretaria de Educação, SE 61/2014. Artigo 11. O registro do desempenho do aluno com deficiência intelectual deverá refletir seu rendimento escolar em relação ao planejado na adaptação curricular, registrada na ficha pedagógica individual. Olha aqui, essa regra é mais clara ainda. Ela vai na veia da deficiência intelectual. Que esse deve ser garantido que o registro do desempenho desse aluno tem que estar refletido o seu rendimento em relação ao que foi planejado, onde? Na adaptação curricular. E essa adaptação curricular tem que ter sido feita e registrada na ficha pedagógica individual desse aluno. Se eu chegar na escola hoje, vamos supor que eu seja um supervisor de ensino numa escola pública, uma escola municipal pública ou estadual, e eu sou um supervisor de ensino da área da educação especial, e eu falo assim, quantos casos de inclusão vocês têm nessa escola? Temos 8 casos, muito bem. Todos com deficiência intelectual? Não, deficiência intelectual, TGD, nananã, tá bom. Eu quero todas as fichas pedagógicas individuais. Eu quero ver todas as adaptações curriculares. Muitas vezes tem a ficha, gente. Quando você vai olhar, cadê a adaptação curricular? Foi feito o ano retrasado, o ano passado não foi atualizado. Não foi feita adaptação curricular. E aí o que acontece? Está fora da lei, né? Aí o bicho pega. Outra legislação, uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2001. No seu artigo 8, ele diz: as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização das suas classes comuns, inciso 3, flexibilização e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias e ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Gente, quer coisa mais clara do que essa resolução da CNE? Quer? Do CNE? Esse artigo 8, nesse inciso 3, ele fala
tudo o que muitas pessoas perguntam para mim e acham que não existe, que não é real. E que quando eu digo que tem que existir, tem gente que fala assim: ai, Josi, mas na minha escola não acontece assim, não. Ah, mas na minha cidade não acontece assim, não. Ah, mas... Gente, desde 2001, desde 1996 da LDB, desde a Constituição Federal de 88. Isso não é desde a lei da inclusão de 2015. Isso vem desde lá de trás. E essa resolução aqui do Conselho Nacional de Educação de 2001, ela sacramenta, ela bate o martelo que essa flexibilização e adaptação curricular precisa, né, acontecer com relação ao conteúdo básico, à metodologia, aos recursos didáticos, aos processos e meios de avaliação. Tudo isso tem que estar adaptado para esse aluno com deficiência. E isso tem que estar lá dentro do PPP da escola. Então, nós temos que pensar o seguinte: quando a gente fala disso, a gente fala de PPP, a gente fala de proposta política pedagógica, projeto político pedagógico, né, de flexibilização, nós temos que pensar nessa relação aqui, ó, que é a relação concepção de educação, como essa escola concebe a educação, como ela vê a educação. O que é educação para a nossa escola? O que é educação para o nosso município? Como essa é? Então, é a relação da concepção de educação, currículo e adaptações, flexibilizações curriculares. Então, a maneira como nós entendemos educação é a maneira como nós vamos entender currículo e adaptação curricular. Não tem como mudar. Uma coisa leva a outra. A nossa concepção de educação inclusiva nos leva para um currículo inclusivo que acontece a partir de adaptações e flexibilizações curriculares, né? Esse infográfico deixa muito claro. E o que é, então, essa adaptação curricular? Primeiro, as adaptações curriculares, gente, são atitudes, são providências que precisam ser implementadas dentro de uma escola para atender toda e qualquer necessidade educacional de cada aluno, independente da necessidade dele, mas tem que favorecer o acesso desse aluno ao conhecimento. Esse aluno tem que ter acesso à aprendizagem, à construção do seu conhecimento e o uso desse conhecimento. Que uso? O uso funcional. Qual é a função desse uso, né? Tanto na administração da sua vida, como num processo de mudança da nossa sociedade. Então, isso faz muita diferença, tá? As adaptações curriculares, elas implicam em atitudes dos professores, ações docentes, que são fundamentadas em alguns critérios. E esses critérios, eles vão definir basicamente o que, gente? O que o aluno deve aprender em função da necessidade dele, como ele vai aprender, quando ele vai aprender, quais são as formas que nós vamos organizar o ensino, para esse ensino ser mais eficiente, para que esse aluno tenha um processo de aprendizagem melhor. E quarto, como nós vamos avaliar esse aluno? Outra coisa, as adaptações curriculares, né, ela visa a flexibilização do currículo. Para quê? Para que esse currículo possa ser desenvolvido, isso daqui, ó, quem está falando é o MEC, ó, visa a flexibilização do currículo para que este currículo possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula. Esse currículo possa atender às necessidades individuais de cada aluno com deficiência. Então, a Secretaria de Educação Especial, ó, SEE, Secretaria de Educação Especial do MEC, né,
lá em 1998, estrutura essa questão da adaptação curricular, né? E mais uma coisa para deixar claro aqui para nós. A adaptação curricular, ela não é um novo currículo. Muitas vezes, quando nós vamos fazer esse trabalho, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava trabalhando em uma cidade, em uma escola, e lá nós temos casos de deficiência intelectual, né, que já estão inclusos. Maravilha. Mas as adaptações curriculares ainda não estão prontas, estamos fazendo, né? Esse é um processo, esse é um projeto que está acontecendo. Então, a partir da semana que vem e da outra, vou começar a ter os meus encontros com os professores e a coordenadora pedagógica desses alunos, mais a professora do AEE, e nós vamos sentar para começar a adaptação curricular dessas crianças. Porque eles precisam dessa flexibilização. Quando a gente traz essa questão, os professores, às vezes, eles falam, meu Deus, Josi, né? Mas é muito difícil, então quer dizer que nós temos que mudar tudo? Então quer dizer que está tudo errado? Não, gente, nós não vamos fazer um novo currículo. Adaptar o currículo, né? É construir um currículo inclusivo, é trazer adaptações para que essa educação seja inclusiva. Não se trata de um novo currículo, mas se trata de uma adequação. Adequação a quê, Josi? Às necessidades daquele aluno que tem síndrome de Down e que ele ainda não fala, e que ele ainda não escreve, né? Adequar às necessidades daquele outro aluno que tem uma deficiência intelectual, porque ele passou por uma anóxia de parto, uma falta de oxigenação, e ele ficou com uma sequela, né? E tem aí essa deficiência intelectual. Então, ele tem muita dificuldade em aprender leitura e escrita. Como que nós vamos ensiná-lo? A partir de jogos, a partir do computador, a partir de materiais construídos, de quebra-cabeça, de jogo da memória, né? E por aí vai. Então, eu estou adequando as necessidades do meu aluno. Lembra do que eu falei? E essa adequação, ela é artesanal. Por quê? Porque é cada uma para cada aluno, gente. Por isso que vocês têm que vir para cá com a gente. Vem para a Rema, vem para essa formação, vem para esse curso de educação especial. Você não tem noção do quanto esse curso vai oferecer para você como professor possibilidades de contribuir com a sua docência e com a discência do seu aluno. Mas nesse sentido que eu estou falando, por isso que eu fico tão eufórica. Porque quando eu fiz a minha formação, para mim, foi como se eu tivesse um tampão nos olhos e eu tirasse. E alguém falou, olha, Josi, e eu olhei e falei, eu consigo alfabetizar alguém que tem deficiência intelectual. Agora eu entendi como. Tem meios diferentes para fazer, né? Tem maneiras diferentes. Então, nessa formação você vai aprender a fazer adequação, adaptação curricular, flexibilização. Você tem uma disciplina só para isso, né? Aqui eu só te dou as pílulas, né? Os drops. Então, essas adequações às necessidades do aluno, ela deve ser pensada, gente, como uma estratégia, uma baita de uma estratégia que você, professor, vai ter, uma ferramenta de ouro que vai oferecer oportunidades reais de aprendizagem, não é blá blá blês, sabe? A gente aqui na Rema, a gente não fica falando groselha, a gente não fica falando na coisinha para boi dormir, aqui a gente vai na veia, gente. Aqui é assim, ó, tem que aprender a fazer adaptação curricular? Tá, é assim que faz. Aluno com deficiência intelectual é assim, deficiência visual é assim, auditiva é assim, física é assim. Pronto, tá?
Que tipos de atividade, de adaptações curriculares nós temos? Existem níveis, né? As adaptações, e aqui, ó, mais uma coisa legal, é disso que eu estou falando que você vai ver no curso de educação especial. É isso que você vai entender, né? Os tipos de adaptações curriculares, eles acontecem em níveis. Por exemplo, existem adaptações que são adaptações curriculares centrais. Outras são adaptações curriculares individualizadas. É aquilo que eu falei do artesanal. Outras adaptações acontecem na aula, ali, naquela aula única. Outras são nos elementos curriculares básicos. Então, você vai lá, pega a BNCC, qual é o currículo que está ali, vamos analisar e vamos fazer tudo isso. Outras são naqueles elementos de acesso ao currículo, tá? Vamos pensar aqui nessas adaptações nos elementos de acesso. Esse último que eu trouxe aqui. Eu vou falar para vocês como acontecem esses dois, os dois últimos, tá? Dos elementos curriculares básicos e dos elementos do acesso ao currículo. Eu não vou dar aqui para vocês passar tudo, porque não dá tempo. Aí vocês vão lá para a nossa formação e vocês vão conhecer tudo. Então, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui do que vocês aprendem no curso. Essa adaptação nos elementos de acesso é aquele tipo de adaptação que vai ser assim: você vai adaptar os materiais que esse aluno vai usar, que você vai usar para trabalhar um determinado conhecimento com ele. Você vai adaptar recursos e você vai ter plano A, plano B, plano C. Você vai utilizar outros recursos para trabalhar, não aqueles ditos, eu chamo de ordinários. Quero falar isso. Fazer adaptação curricular para crianças, né, com deficiência intelectual ou qualquer criança é sair do ordinário, gente. É ficar no extraordinário. Nós temos que entender que quem faz esse tipo de trabalho não é ordinário, é extraordinário. Então, você vai utilizar outros recursos, tá? Outro elemento é a mudança na organização. Como você organiza, né, todos os elementos de acesso aí a esse currículo, tá bom? E a adaptação nos elementos curriculares básicos. O que é isso, Josi? Você vai adaptar basicamente o quê? Os objetivos de ensino, os conteúdos que você vai ensinar, a metodologia que você vai usar, ou as metodologias, as atividades que você vai elaborar e aplicar, e a avaliação. Isso é adaptação nos elementos curriculares básicos. Esses são os elementos curriculares básicos. Os elementos básicos de um currículo são objetivos, geral e específicos, conteúdo, tema, né, que você vai trabalhar, a matéria, metodologia, de que forma, atividades e a avaliação. Essas adaptações, e agora eu vou aprofundar para vocês os elementos básicos, ó. O que você vai ensinar? Então, ó, objetivos e conteúdos é o quê? Você sempre vai fazer essa pergunta. O que eu vou ensinar, né? Tá ligado ao quê? Como ensinar? É a metodologia e as atividades, né? Então, que método eu vou usar? Eu vou usar, por exemplo, um vídeo? Eu vou usar um software no computador? Um joguinho? Eu vou usar uma dinâmica? Eu vou usar aula de educação física? Eu vou usar um recorte, uma colagem? Eu vou usar desenho? Eu vou usar uma história? Então, que método você vai usar? E que atividades você vai programar? Eu vou fazer uma dinâmica de abertura, daí eu vou fazer uma roda de conversa, daí cada um vai imitar aquilo que aprendeu, tá? Mais ou menos isso. Como você vai organizar? O espaço vai ser dentro da sala, vai ser na biblioteca, vai ser na quadra, vai ser no pátio? Quanto tempo? Quantos minutos? Né? Então, os tempos dessa atividade. Faço a abertura 10 minutos,
depois mais 15 minutos isso, depois mais... E os agrupamentos? Vai ser individual? Vai ser coletivo? Pequenos grupos? Tá? Agora, basicamente, como fazer a adaptação curricular, né? Eu trago aqui para vocês a primeira coisa que eu quero que vocês observem, né, em como fazer a adaptação curricular. É essa figura. Essa figura, ela tem uma representatividade muito importante, né? Porque ela mostra um quebra-cabeça e ela mostra aqui a importância de eu ter uma coletividade, de eu ter uma parceria. Adaptação curricular, gente, flexibilização de currículo, não é feito pelo professor sozinho na sala, tá? Não é feito pelo coordenador pedagógico, não é feito pelo professor do AEE sozinho, não. A adaptação curricular, ela é feita pela equipe, pela equipe que está diretamente ligada a esse currículo que vai ser utilizado para essa criança, para essa deficiência, para esse caso de inclusão. Então, quem participa? Então, o professor nunca vai fazer isso sozinho. É o professor, mas todos os outros professores que atendem essa criança. Esse é um ponto bem difícil, mas que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. Alguns professores de outras disciplinas acham que não precisam participar desse projeto de adaptação, mas eles precisam, porque na aula deles eles podem, às vezes, conseguir tanto avanço com a criança que o professor da sala regular demora mais tempo para conseguir. Então, é o professor da sala, mais os professores que atendem a criança, mais o coordenador pedagógico da escola, mais o professor do AEE, né? E que elementos, né, fazem parte desse plano geral de inclusão e de adaptação curricular? Primeiro, as ações. Que ações esse plano de inclusão para essa criança, que ações nós vamos ter? Nós vamos fazer que ações? Por exemplo, o professor da sala regular, toda semana ele vai trabalhar o quê? O professor de educação física, a cada 15 dias ele vai trabalhar o quê? O professor do AEE vai trabalhar o quê nos atendimentos que ele faz no período inverso a essa criança? Então, que ações serão desenvolvidas para essa adaptação curricular? Que competências cada um que está nesse projeto vai assumir, né? Vai apresentar. Então, quais são as competências de cada um que está nesse projeto? Tá, então, eu, professora do AE, eu, Josi, né? Qual é a minha competência aqui? O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que trazer possibilidades de atividades, de flexibilização, exemplos, modelos, para a gente ler e discutir. Ah, tá. E o professor de educação física? Ele vai trazer na área dele tudo aquilo que dá para ser adaptado para aquela criança que está sendo inclusa, que tem deficiência intelectual, por exemplo, e além da deficiência intelectual, também tem deficiência física. Então, como que ele vai adaptar o currículo dele de educação física? Ele vai trazer aquilo da parte dele. Então, competências de cada um. Aí tem um professor que ele tem mais facilidade para fazer, eu vou escrever o projeto, o outro, eu vou montar as atividades, o outro, eu vou construir os jogos, né, eu e o fulano. Então, que competências cada um tem nessa adaptação? Que tarefas e responsabilidades cada um vai assumir e que estão relacionadas àquelas ações que têm que ser desenvolvidas, né, nesse plano geral de inclusão, a partir dessa adaptação curricular. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!